o processo de derivação por prefixação e sufixação, ele é caracterizado por ocorrerem naquela palavra nova tanto a inserção de um prefixo quanto a inserção de um sufixo. Isso vai acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, infelizmente, eu tenho a palavra infeliz em língua portuguesa, tenho a palavra felizmente. Naquela colocação aparecem infelizmente. Aparece infelizmente com os dois, com prefixo e com sufixo. Quando isso acontecer e a palavra existir na língua só com prefixo ou só com sufixo, nós vamos dizer que ocorreu o processo de derivação por prefixação somado ao processo de derivação por sufixação. Acontecem os dois ao mesmo tempo, mas a nova palavra formada também existe só com prefixo ou existe só com sufixo. Pensem na palavra, por exemplo, desigualdade. Existe desigual, existe igualdade, mas naquele momento nós colocamos desigualdade, nós vimos desigualdade os dois, prefixo des e o dade, formador aí de substantivo. Então, nesse caso, acontecem ao mesmo tempo prefixo mais sufixo. Só que a palavra existe, e é essa que vai ser a distinção primordial, especial, para a gente fazer a diferença com a parassíntese. Porque a parassíntese é diferente da outra, dessa anterior por prefixação e sufixação, porque na parassíntese acontecem ao mesmo tempo prefixo e sufixo, mas a palavra não existe na língua portuguesa se eu retirar o prefixo ou retirar o sufixo dessa palavra. Pensem na palavra emudecer. Não existe mudecer em português, nem emude. Só existe emudecer, com os dois ao mesmo tempo. E é essa que vai ser a distinção em relação à derivação prefixal e sufixal. A parassíntese precisa acontecer paralelamente, simultaneamente, de modo que se eu retirar um ou outro, prefixo ou sufixo, a palavra não existe em português. No outro, ela existe sim com prefixo, existe sim com sufixo, mas naquele momento ela foi arrumada, ela foi gerada com um prefixo e sufixo ao mesmo tempo. As duas outras derivações, que são do tipo regressiva ou imprópria, vários compêndios gramaticais não apresentam como um processo de derivação especificamente. São processos de formação regressiva ou formação imprópria, alguns linguistas dizem assim. E a maioria das gramáticas tradicionais apresenta dessa maneira, como se fossem subtipos da derivação. Nós vamos considerar assim, porque o vestibular tem considerado assim, até então, baseado sempre na gramática normativa que a gente tem do português. A derivação regressiva acontece da seguinte maneira. Eu tenho uma palavra que é primitiva, em geral verbo, por isso ela também recebe o nome de deverbal. É um verbo, pensem no verbo combater, na forma de infinitivo. Combater com esse R final. O substantivo que vai surgir a partir do verbo é o substantivo combate. Quando eu tenho combate, a palavra derivada é menor do que aquela que a gerou. Então, nesse caso, nós temos uma derivação que regrediu. A palavra que surge é menor do que a palavra que a origina. Então, eu tenho outros exemplos como lutar, o verbo lutar. O nome luta vem do verbo lutar. Lutar tem mais elementos fônicos do que luta. Inclusive gráficos também, né? Tem mais letras também. Mas às vezes o número de letras não vai ser o bastante para a gente distinguir essa palavra que originou e a palavra derivada. A gente tem, por exemplo, o verbo atacar, que por uma questão de preservação fônica, da identidade fônica dessa palavra de origem, atacar, nós temos ataque. E aí eu tenho QU, dígrafo, que equivale a um único som, por isso a palavra
derivada continua sendo menor no plano fônico do que a palavra de origem, mas no plano gráfico isso não vai acontecer. Mas a gente precisa considerar que essa apropriação, que essa mudança ali precisou acontecer para que se preservasse. Se eu considerasse o C, como é grafada a forma verbal, nós teríamos atá-se e não atá-que. Para a gente preservar, optou-se aí, convencionou-se, né, colocar o dígrafo QU. Então a derivação regressiva é aquela em que eu tenho um verbo que vai originar um nome e esse nome vai ter menos elementos fônicos do que o verbo que o originou. A derivação imprópria acontece também de um outro jeito. Reparem que até a regressiva ela não recebe prefixos e sufixos. A imprópria não recebe prefixos e sufixos. Daí, ir de encontro à definição do processo de derivação em que a gente tem uma palavra, um radical, em que a gente acrescenta prefixos ou sufixos, lembra? Aqui a gente não vai ter essa marca morfológica, né? Não existe esse elemento morfológico que sinaliza para mim que existiu aqui um processo de derivação. Daí muitos linguistas questionarem esses dois últimos aqui. A derivação imprópria, ela não tem esse elemento morfológico, não existe afixo, acrescido aí ao radical da palavra, mas existe uma questão de uso diferente para essa palavra. Nós temos nas classes, no estudo de classes gramaticais, né, das classes de palavras, vários aspectos que são fronteiriços. Substantivo com adjetivo, adjetivo com advérbio, nós temos essa flutuação de algumas palavras em classes diferentes. A gente percebe isso muito facilmente na fala informal, daqui a pouco a gente vai ver isso nas aulas de classes gramaticais. O que a gente vê na derivação imprópria é o fato de uma palavra que é verbal, que é uma forma verbal, ser empregada como um substantivo. Ou então uma palavra que é comumente entendida, considerada adjetivo, sendo colocada numa palavra como se fosse um substantivo, com uma capacidade designadora de elementos, que serve para nomear as coisas, nomear um ser no mundo. É isso que vai acontecer na derivação imprópria. Então nós temos exemplos como: o meu viver é lindo. Viver é verbo. Todo mundo sabe que viver é verbo. Mas quando a gente coloca determinantes do tipo o, meu, e coloca como núcleo de um sujeito nessa frase aqui, nessa oração, nós temos a certeza de que ele se comporta ali como um substantivo também pela sua propriedade semântica designadora. Então, nesse caso, nós vamos entender que houve, com essa palavra viver, um tipo de derivação imprópria. Nós chamamos também essa derivação imprópria de conversão, ou derivação por conversão, porque aí a palavra tem o seu uso modificado. Ela era de uma classe e passa a funcionar como se fosse de outra, porque ela tem com essa outra classe características semelhantes naquele contexto em que foi usada. O mesmo vai acontecer com consolai o aflito. Aflito em geral é adjetivo. Ali, naquele caso, nessa oração, ele recebe um artigo, um determinante, que faz com que aflito sirva para designar alguém, nomear um ser. Aí ele já passa a ser substantivo. Então essa distinção, essa flutuação de usos de elementos da nossa língua, que são prototípicos de uma determinada classe e passam a funcionar como se fossem de outra classe, de outra categoria gramatical, nós vamos entender que houve nesse caso, nesse contexto, um processo de derivação do tipo imprópria. É isso então, gente. Eu adoro formação de palavras, eu espero que vocês também tenham gostado.